A paz do Senhor, irmãos. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida dos irmãos, louvar a Deus pela vida do pastor, de sua família, dos obreiros, da igreja, enfim, saudade de todos. Peço ao Senhor que faça cessar, esse processo que estamos passando e possamos estar mais uma vez reunidos na igreja, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Enquanto isso não acontece, a gente tem essa oportunidade, Estamos sendo alimentados pelos irmãos que têm tirado o seu tempo, trazido uma palavra, têm tirado o seu tempo, entregando louvor a Deus. De uma forma, Deus tem nos alimentado por intermédio da vida dos irmãos. E eu quero agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos. Louvo a Deus por todos, Mesmo aqueles que não estão tendo esse tempo, mas eu acredito que devem estar em seus lares orando, intercedendo pela igreja, E assim a gente vai caminhando, Até que Deus possa cessar todo esse processo que estamos passando, essa pandemia, e possamos estar mais uma vez reunidos, na igreja louvando a Deus. Peço a Deus que todos estejam com saúde e peço ao Senhor que a cada um dos irmãos continue orando, intercedendo, para que Deus venha nos dar a vitória. Amém? Irmãos, eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus aos nossos corações. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 31. Acompanhe juntamente comigo, você que puder. O versículo 31 diz assim: Então Jesus lhe disse: Todo vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, aqui fala a respeito de quando Jesus avisa Pedro que Pedro negaria. Jesus aqui vai falar a respeito da sua morte, que ele seria ferido, que as ovelhas se dispersariam, mas depois ele iria ressuscitar. Pedro aqui diz que não se escandalizaria. Jesus aqui revela a Pedro que Pedro negaria antes que o galo cantasse. Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria. Enfim, aqui eu vejo a passagem de Pedro sendo avisado. Mas a história de Pedro, ela não se baseia simplesmente no aviso. Deus dá continuidade, Jesus dá continuidade. No Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75, você vai ver que Pedro acaba negando ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que Jesus tinha revelado a Pedro se cumpriu quando Jesus estava sendo julgado, e Pedro ali, quando estava com as pessoas ali na fogueira, nega Jesus. Mas também João capítulo 21, depois que Jesus ressuscitou, no jantar Jesus visita Pedro. E Jesus de alguma forma dialoga ali com Pedro, se Pedro amava a Jesus Cristo, e Jesus manda que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Jesus fala isso por 3 vezes, e depois Pedro, em sã consciência, fala: tu sabes que eu te amo. Ali o ministério de Pedro está ali sendo alicerçado pelo Senhor Jesus Cristo. Bom, o que me chama a atenção aqui para meditarmos em alguns minutos fala sobre o aviso, Deus sempre nos avisará de alguma coisa. Aqui Jesus avisa Pedro, e o aviso nós precisamos estar bem atento, porque olhando aqui você vê uma autoconfiança de Pedro, achando que não escandalizaria, não negaria a Cristo Jesus, mas enfim, acabou se cumprindo aquilo que Jesus havia falado sobre Pedro. Se nós olhar para a Bíblia e ver lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que também Deus, ali a Adão e a Eva, Deus avisa eles
né, dar um alerta para que eles não comessem daquela árvore que estava no meio do jardim. Ali também é um aviso de Deus, porém nós bem sabemos que ali Eva foi enganada pela serpente, comeu o fruto, deu ao seu marido, e nós bem sabemos que ali surgiu consequências, né, de Deus na vida de Adão, na vida de Eva, né, na vida da própria serpente que simbolizava o diabo. Ou seja, avisos, Deus sempre vai nos avisar. É por isso que nós devemos estar vigilantes, precisamos estar vigilantes ao que Deus fala. É importante isso, meus irmãos, no tempo que nós estamos passando, talvez até fora do culto, em comunhão. É bem verdade, que é tão gostoso, tão maravilhoso nós estarmos dentro da igreja, adorando a Deus. Se há uma liberdade de espírito, de adorar, de falar em mistério com Deus, de se encher da presença de Deus, de ver alguém testemunhar, de ver alguém ministrar a palavra do Senhor. Ou seja, isso é verdade, faz muita falta nós estarmos reunidos. Mas eu quero aqui enfatizar no aviso de Deus, no alerta de Deus nas nossas vidas, porque nós precisamos estar sempre vigilante, orando, vigiando. E quando a Bíblia fala a respeito do caminho, irmãos, do caminho, que o caminho é Mateus capítulo 7, versículo 13, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. No versículo 14, porque a porta é estreita e a porta é o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Ou seja, porta larga e porta estreita, avisos de Deus. Porta larga, que é o caminho espaçoso que nos leva à perdição, e estreita e apertada é o caminho que nos levará à vida. Ou seja, é interessante porque Deus nos avisa. Olha que, se você olhar Gênesis capítulo 3, ali entrou a consciência de Adão e Eva. Erraram, né? Foi enganado pela serpente, mas foram avisados por Deus, embora não vigiaram, mas houve consequências. Ou seja, tomaram caminhos espaçosos, largos, né, que se perderam, né, no meio do caminho, né, no meio daquilo que Deus projetou a eles. Irmãos, quantas às vezes nós possamos tomar caminhos errados, quantas vezes nós queremos o caminho mais largo, espaçoso, mas às vezes não conseguimos observar, não conseguimos estar atento que o caminho largo, espaçoso, mais à vontade, pode nos levar à perdição. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver algumas pessoas que tomaram caminhos errados, caminhos largos, não quiseram a salvação, não quiseram a vida eterna. Se você olhar para Judas, ele permaneceu o ministério todo com o Senhor Jesus Cristo, vendo Jesus ensinar sobre o caminho estreito, o caminho que levaria Judas à vida eterna. Mas mesmo Judas caminhando com o Senhor Jesus Cristo, Judas escolheu o caminho largo, o caminho espaçoso, e o levou à morte. Quando você olha para Saul, você vai ver que Saul também escolheu o caminho largo, um caminho que levou também à perdição. Quando você olha para Acã, você também percebe que Acã também tomou caminhos errados e foi punido por Deus. Ou seja, eu não sei qual é o caminho que você está tomando, eu não sei qual é o caminho, mas se está muito fácil, meu irmão, alguma coisa tem errado. Se está muito largo, se está muito espaçoso, se você está muito à vontade, alguma coisa está errado. Então, essa palavra de hoje é exatamente sobre isso. Nós somos avisados por Deus. Deus avisou Pedro, Deus viu que Pedro negou, mas Deus também restaurou a vida de Pedro. Deus também quer falar comigo, com você. Quem sabe nesta noite Deus está te dando um aviso. Quem sabe nesta noite você está numa condição de Pedro, ou seja, negando ao Senhor Jesus Cristo, mas Jesus também pode sim restaurar
a sua vida, Jesus pode restaurar, Jesus pode ir de encontro à sua vida, meu irmão e minha irmã. Ou seja, quando Jesus estava ali, me faz me lembrar agora, quando Jesus estava na multiplicação, na segunda multiplicação dos pães, quando Jesus discursou ali sobre o pão da vida, que era ele, quando olharam e disseram que o discurso de Jesus estava muito duro, ou seja, a palavra já estava estreitando, porque levaria ao povo a entender quem era o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, irmãos, ali abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Pedro até ousou ir falar a Cristo que todo mundo estava o abandonando, e Jesus falou que quer ir também, mas Pedro falou: não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, é estreito, é espinhoso, mas me levará a vida eterna. Entenda uma coisa, irmãos, o evangelho não pode ser um peso para mim, para você, não. O caminho do Senhor é suave, o jugo dele é suave, ou seja, vale a pena entrar pelo caminho estreito, porque lá na frente você vai ter paz para tua alma, para tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus, nesta noite, está nos avisando, está nos alertando por intermédio da sua palavra. Quando eu olho para o filho pródigo que estava ali com o seu pai, escolheu tomar o caminho largo, espaçoso, mas observe, ele não enxergava o tanto que ele iria perder, mas tomou o caminho e começou a se perder no meio do caminho. Aonde ele achou que era tudo fácil, aonde ele achou que estava tudo nas suas mãos, começou a perder. Eu louvo a Deus por isso, pelo amor de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós até tomamos caminhos largos e espaçosos, e Deus, que é misericordioso, muitas das vezes faz eu e você se perder no meio do caminho para reconhecer. Infelizmente, tem pessoas que não voltam atrás, tem pessoas que não reconhecem, mas quem não reconhece acaba se perdendo mesmo. Mas olha a passagem do filho pródigo, ele se perdeu, mas mesmo lá no final, mesmo perdendo tudo, ele se lembrou e retornou. Ou seja: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele retornou. Hoje a palavra é essa. Se Deus está te avisando, eu não sei qual é o caminho que você está tomando na tua vida, eu não sei como está a tua situação espiritual, eu não sei como que você está diante de Deus, mas ainda há tempo de retornar, ainda há tempo de voltar ao caminho estreito que nos levará a vida eterna. Quando o filho pródigo voltou, ele pensou que ia ser um dos trabalhadores de seu pai. O seu pai corre até ele, dá um beijo nele, manda trocar as vestes, coloca um anel simbolizando a aliança, ou seja, manda matar um boi, manda convidar as pessoas, faz festa, porque a alegria do pai é quando um filho retorna. Ou seja, em nome do seu filho Jesus Cristo, aqui nesta noite, mediante esta palavra, meu irmão e minha irmã, Deus está sempre nos avisando, Deus está sempre nos alertando. Então é o momento de nós reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, se estamos tomando caminhos errados. Também é o momento de reconhecermos e voltar. Por quê? Porque Deus tem festa para mim e para você. Então, em nome de Jesus Cristo, fica com essa palavra, meu irmão e minha irmã. Fique com essa palavra. Deus está nos avisando na noite de hoje. Deus está nos avisando. Então, em nome de Jesus Cristo, pega esta palavra, coloca o teu coração, come ela nesta noite, se alimenta dela, porque Deus tem bênção para mim, para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer a vida de todos os irmãos. Espero em Deus que nós possamos estar reunidos mais uma vez para adorar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica com essa palavra na noite de hoje, amém? Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus.